Palavras. Uma das coisas mais importantes para se aprender quando estamos estudando inglês. Porém, aprender vocabulário não é lá aquela coisa fácil de se fazer. Às vezes aquela forma de decorar as palavras pode ser uma coisa chata. E às vezes você aprende a palavra e depois esquece. Se você precisa aprender novas palavras em inglês e não esquecer mais delas, fica até o final desse vídeo, porque nós vamos falar aqui de 5 dicas para você não esquecer mais as palavras que você está estudando. Bora lá então? Gente, o YouTube tem me dito que a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritas no meu canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora, porque aí você vai acompanhar todos os vídeos que eu fizer e vai aprender inglês de graça, com muita diversão, que é a parada que eu tento fazer aqui com vocês. Beleza? Então, olha, a primeira dica que eu separei aqui para você é refletir sobre o significado das palavras. Se você ficar repetindo as palavras e os seus significados over and over again, sem refletir, sem pensar no significado real daquela palavra, isso pode, na verdade, te dificultar muito na hora de aprender as palavras. Porém, para nossa sorte, muitas palavras são construídas utilizando outras palavras do inglês, ou então prefixos, sufixos e etc. Então vamos pegar, por exemplo, a palavra homesick. Homesick é um adjetivo e significa que uma pessoa está com muita saudade de sua casa. Se você fica apenas repetindo homesick, pessoa com saudade, homesick, pessoa com saudade, isso vai ser meio chato, lógico. Agora, se você entende que a palavra home significa casa e sick significa doente, e aí você junta as duas, tipo a fusão do Goku e do Vegeta. Não! Ótimo, muito bom. Você vai entender que a palavra home e sick, na verdade, elas têm uma junção e fazem ali um significado novo. Então essa pessoa está com muita saudade do lar dela e ela está se sentindo doente. E aí você entendeu que homesick significa isso. Você não precisou de, às vezes, nem olhar no dicionário, nem olhar no Google para saber que homesick tem esse significado. Então a primeira dica é essa: reflita sobre o significado das palavras. Elas significam mais do que apenas uma palavra ao vento. Agora, como palavras ao vento, você também não pode deixar que as palavras que você está aprendendo fiquem ao vento. Você precisa tornar elas concretas. E uma das melhores formas de fazer isso é através da nossa segunda dica, que é escreva. Essa dica você tem ignorado desde que sua tia da 5ª série te falou, porém é verdade. Quando você escreve uma palavra, você está exercitando 2 ou mais formas de aprendizado. As mais lógicas e claras de ver são a forma visual, porque você está vendo a palavra, e a forma motora ou forma sinestésica, porque você está movendo a sua mão e o movimento que você faz gera em você, no seu cérebro, uma memória que é muito mais difícil de ser esquecida. Então, sim, escrever faz diferença. Não ignore a dica que a sua tia da 5ª série te deu, porque ela tinha razão. Agora, ficar escrevendo palavras repetidamente, tipo Bart Simpson que ficou de castigo, também não vai te ajudar. O que você tem que fazer, na verdade, é escrever frases. Frases que façam sentido. Isso é a nossa terceira dica do vídeo. A grande sacada é quando você escreve frases que façam sentido junto a essa palavra. Olha a ideia, olha o raciocínio, acompanha comigo aqui. Se você está tentando aprender a palavra, por exemplo, glass, que significa vidro, e o plural, talvez, glasses, que é vidros, né? Então, por exemplo, você vai lá no seu caderno e escreve a frase Glasses are fragile, que significa vidros são frágeis. Então agora imagina, você foi lá no seu caderno e olhou a frase Glasses are fragile e tentou aprender novamente que glasses são vidros. Porém, essa frase que você escreveu, ela não te dá muita pista do que é glasses, o que é vidro. Então, a minha dica, que é a grande sacada aqui, é você escrever frases que vão te lembrar que glasses significa vidros. Então, por exemplo, the glasses of my window are fragile. Então, os vidros da minha janela são frágeis. Agora, com essa frase, fica muito mais fácil de associar o vidro
com glasses, porque janelas, na maioria das vezes, tem vidros e a parte frágil da janela é o vidro. Agora, gente, olha só. Nós que falamos português, você fala português? Acho que fala, que senão você não estava assistindo esse vídeo. Você tá tentando aprender inglês? Também tá tentando aprender inglês, porque você não estava assistindo esse vídeo se você não estivesse tentando, né? A língua portuguesa possui várias palavras que têm a mesma origem ou parecem muito com palavras no inglês. Então você precisa sim utilizar essa vantagem, senão você tá perdendo uma vantagem natural que Deus te deu. Você vai perder isso, não pode perder. Não perca essa oportunidade. Vamos pegar aqui a palavra interesting, que significa interessante. Imagine que você não sabe que a palavra interesting significa interessante. Se você não sabe, você vai olhar para a grafia, ou seja, a forma com que a palavra interesting é escrita e refletir. Essa palavra parece um pouquinho lá com a palavra interessante do português. Será que não tem a ver, não? Aí o que você vai fazer? Você pensou que parece, vai olhar o contexto. Então, por exemplo, você viu uma frase que está escrita assim: English is a very interesting subject. O inglês é uma matéria, é um assunto muito interessante. Você viu essa frase. E aí você, pela grafia, pela forma com que a palavra interesting é escrita, você vai assimilar que a palavra interesting significa interessante, porque ela parece. Gente, imagina as outras pessoas que falam outras línguas, tipo árabe, chinês, japonês, que não tem muitas palavras com tanta relação com o inglês. É muito mais difícil aprender. Nós temos uma baita vantagem. Então utilize, menino, dessa vantagem que Deus te deu. Agora, a última dica e a mais importante e também a mais difícil de te ensinar é: tenha mais contato com a língua. Não adianta nada você simplesmente ter um caderno com várias palavras. Não adianta nada você executar todas as dicas anteriores que eu te falei aqui se você não praticar. O aprendizado de língua, ele geralmente tem dois momentos principais. Um momento de estudo, onde você vai compreender palavras, onde você vai estudar a gramática, onde você vai montar frases, onde você vai ver frases. E o outro momento, que é um momento de prática. Esse momento, nós, queridos professores, não conseguimos te ensinar a ter. Nós podemos até te dar dica, como eu tenho feito aqui, porém, você mesmo tem que praticar. Você mesmo precisa se imergir na língua. Quando você se imerge na língua, você está lendo muitos textos em inglês, você está vendo muitos filmes e analisando o inglês do filme em inglês, você está estudando letras de músicas em inglês, você está tendo contato com a língua. Esse é o momento que você precisa criar. E isso eu não consigo te ensinar. Você precisa gerar por si só, olha só. Então você precisa ir lá e se mergulhar, pôr a touquinha de natação e pular lá dentro da piscina que é o inglês. Não deixe de fazer isso, essa é a dica mais importante, porque com essa imersão você vai, agora sim você vai treinar de forma real todas as palavras que você aprendeu durante o primeiro momento, que era o momento de estudo, o momento ali de atenção. Beleza? Olha, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Eu faço vídeos engraçados sobre inglês a todo momento e lá no meu Instagram eu também converso todos os dias com você e com muitas outras pessoas e te ensino inglês de forma gratuita.